Agradeço para sempre. Amém. Obrigado, meu querido. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos reunidos nesta noite, na presença do Senhor. Quero louvar a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar aqui cultuando a Deus com os amados irmãos. Louvo a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Sandro. É um prazer, um privilégio poder estar aqui. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. O senhor é muito simpático, viu? Deus abençoe muitíssimo sempre. Deus abençoe o nosso irmão Júnior, que nos fez o convite, a nossa irmã Thalita. Deus abençoe esse lindo casal e esta linda família, que nós temos um carinho especial. Deus abençoe muitíssimo. Minha família não pôde estar comigo hoje, mas em uma outra oportunidade nós vamos trazer a esposa, as crianças, para adorarmos a Deus juntos. Eu não sei você, mas eu já senti a presença de Deus aqui neste lugar. A presença do Senhor, ela é verdadeira em nosso meio. E eu gostaria de compartilhar uma palavra ao coração dos irmãos que Deus colocou em meu coração, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 em diante. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2, e o versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água essas talhas. E eles as encheram até a borda. E ele lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Quando o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, o mestre-sala mandou chamar o esposo e disse-lhe: todo homem, no princípio, apresenta o bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Queridos, nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, descrito por João. O Evangelho de João, ele é um evangelho ímpar da Bíblia Sagrada, peculiar, porque ele não faz parte do grupo de evangelhos chamados sinóticos, que é o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos porque os 3 têm uma visão conjunta, uma visão parecida a respeito do ministério e da vida do nosso Senhor Jesus. João tem uma visão particular, peculiar. Inclusive, o texto que nós acabamos de ler somente é relatado por João. Particularmente, eu sou apaixonado pelo Evangelho do Senhor Jesus, porque o Evangelho é o amor de Deus, manifesto através do seu Filho Jesus Cristo. E ele tem a capacidade de tirar o homem do seu mais baixo nível estado de pecado e transformar ele em uma nova criatura. A palavra evangelho, ela vem do grego que significa boas novas ou boas notícias. Todas as vezes que alguém te perguntar o que é o evangelho, você vai dizer: é as boas notícias de Deus para a humanidade. E por que isso é importante para nós? Porque nós estamos diariamente, corriqueiramente,
rodeados de notícias ruins, de notícias tristes, de notícias de morte, de destruição, de enfermidade, de tragédia. Se você entrar agora na rede social ou ligar a televisão, você vai ver notícias ruins. Mas a nossa missão e crença como igreja do Senhor Jesus é propagar e acreditar nas boas notícias de Deus para a humanidade. Portanto, quando alguém vir trazer para você uma notícia de tristeza, fale do Evangelho, porque o Evangelho traz alegria para a vida das pessoas. Quando alguém vir trazer para você uma notícia de enfermidade, fale do Evangelho, porque o Evangelho traz cura para a vida das pessoas. Quando alguém vir trazer para você uma notícia de porta fechada, fale do Evangelho, porque o Evangelho abre portas nas vidas das pessoas. Quando alguém vir trazer para você uma notícia de alguém que está sem direção, sem caminho, fale do Evangelho, porque o Evangelho é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. Quando alguém vir trazer para você uma notícia de alguém que está endemoniado, aprisionado no pecado, fale do Evangelho, porque o Evangelho traz libertação para a vida das pessoas. Quando alguém vir trazer para você uma notícia de morte, fale do Evangelho, porque o Evangelho traz vida para as pessoas. Quando alguém vir trazer para você uma notícia de algo que não há mais solução, fale do Evangelho, porque o Evangelho é a solução de Deus para a humanidade. Quando alguém vir trazer uma má notícia, leve a boa notícia para ela, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele escreve: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. A palavra poder, ela possui pelo menos 4 definições no original grego, mas uma delas é o termo que significa dinamite, dunamis ou dínamos. E é deste termo grego que se origina a nossa palavra portuguesa dinamite. Quando Paulo diz que o Evangelho é poder, Paulo está dizendo que o Evangelho é semelhante a uma dinamite. E qual é a função da dinamite? Quando você acende ela com fogo, ela explode e contagia todo o ambiente em que ela está presente. Quando Paulo diz que o Evangelho é poder semelhante a uma dinamite, Paulo está dizendo que o Evangelho ele é contagiante. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele não se limita só na vida desta pessoa, mas ele alcança todos aqueles que estão perto desta pessoa. E eu sou prova viva disso, porque fui o primeiro a me converter na minha casa aos 13 anos de idade. Minha mãe não conhecia Jesus, meu pai não conhecia Jesus, meu pai era usuário de drogas, os meus avós não conheciam a Jesus, meu avô era aquele pernambucano arretado que tudo com ele era na peixeira. Quantas vezes eu vi ele saindo correndo no quintal de casa com um facão na mão atrás da minha avó. Lá em casa ninguém servia Jesus, as minhas irmãs não serviam Jesus, mas aos 13 anos de idade eu fui o primeiro a permitir que o Evangelho entrasse na minha vida. Aí ele começou a contagiar um pouquinho aqui, ele começou a contagiar um pouquinho ali. Aí a minha mãe aceitou Jesus, meu pai aceitou Jesus, minhas irmãs aceitaram a Jesus, meus avós aceitaram a Jesus, toda a família aceitou a Jesus, porque o Evangelho contagia a vida das pessoas. Talvez o Evangelho está na sua casa através da sua vida, mas Deus me trouxe aqui nesta terça-feira para dizer para você: há uma promessa de Deus sobre nós. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua casa, tu e a tua casa, vai ser alcançado pelo poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho é contagiante. E o texto que nós acabamos de ler se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, descrito por João. Capítulo 2 nos mostra o início do ministério público do nosso Senhor Jesus. Alguns estudiosos dizem que este milagre que Jesus fez aqui no capítulo 2 é considerado o primeiro milagre realizado no ministério público do nosso Senhor Jesus. Jesus iniciou o seu ministério público nas regiões da Galileia, em um casamento em Caná da Galileia. Por que isso é importante? Porque a Galileia nos tempos de Jesus era considerado uma região de gente pobre, de gente simples, de gente humilde, de pessoas menosprezadas pelos maiorais da sociedade. Filipe, quando se encontra com Natanael no capítulo 1 de João,
Filipe vai dizer para Natanael que encontrou Cristo, o Messias. E Natanael diz para ele, mas de onde mesmo é que esse Cristo é? Ele é de Nazaré, uma pequena região da Galileia. Aí Natanael diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era um lugar menosprezado. Era um lugar que as pessoas não davam nada. No capítulo 3 de João, Nicodemos tem um encontro às escuras com Jesus, e depois Nicodemos vai conversar com seus amigos fariseus sobre este encontro. E os amigos de Nicodemos dizem quase algo semelhante para Nicodemos. Nicodemos, por acaso você não sabe que este homem veio da Galileia, e da Galileia não surge nenhum profeta? Porque era um lugar de gente menosprezada, era um lugar de gente simples. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu tive o privilégio de estar em Israel, e eu estive na Galileia e em Caná da Galileia, e o guia judeu que estava conosco, ele disse para nós que a Galileia, nos tempos de Jesus, era considerado a periferia da periferia. Pensa num lugar simples, pensa num lugar pobre, pensa num lugar menosprezado. Mas Jesus desceu do céu, iniciou seu ministério público nas regiões da Galileia, para mostrar que Deus não trabalha de acordo com a razão do homem. Quando nós olhamos para um lugar, para uma pessoa ou para uma situação e dizemos, daí não sai nada, Deus do céu se levanta e diz, não sai nada para você, mas eu vou iniciar uma obra lá para mostrar que eu sou Deus. Jesus vai aonde o homem não é capaz de ir. Jesus vai aonde o homem não quer ir. Quem o homem rejeita, Jesus aceita. Quem o homem despreza, Jesus abraça. Quem o homem põe para fora, Jesus põe para dentro. Quem o homem diz, olha e diz, vai morrer nas drogas, vai morrer na prostituição, vai morrer na cachaça, Jesus do céu se levanta e diz, não vai não, porque eu vou iniciar uma obra na vida dele, na vida dela. Jesus vai aonde o homem não é capaz de ir. É por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 28, ele escreveu, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Porque quem o homem desacredita, Jesus acredita. Quem era eu e quem era você? Quem éramos nós antes de Jesus entrar em nossas vidas? Possivelmente alguns não estariam nem aqui hoje. Mas Jesus, ele é o maior empresário que existe. Ele investe em projetos falidos, em projetos que não tem mais solução. Ele traz para sua casa, dá um banho de graça e de misericórdia e faz assentar entre os príncipes. Jesus ainda restaura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma, Jesus ainda dá um banho de graça e faz a obra por completo. Jesus iniciou seu ministério público nas regiões da Galileia. O texto diz que houve um casamento, e este casamento, alguns estudiosos dizem que era de um parente próximo da família de Jesus, ou até de um amigo da família de Jesus, porque quando Jesus chega no casamento, sua mãe Maria já estava presente no casamento. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para estar presente no casamento. Se atentarmos às riquezas de detalhes que a Bíblia nos fornece e os seus ensinamentos, nós vamos observar que casamento é uma festa particular de uma família, e ir a uma festa dessa natureza sem receber um convite é considerado falta de educação. E o texto diz que Jesus foi convidado para estar presente, nos mostrando que Jesus sempre foi e ainda é muito educado. Ele vai aonde ele é chamado, ele vai aonde ele é bem recebido. Diferente do diabo, o diabo ele entra na vida das pessoas forçado, sem pedir licença, sem pedir por favor. Ele simplesmente entra e faz a bagunça dele. Mas Jesus sempre foi e ainda é muito bem educado. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e então abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. A porta do nosso coração só tem maçaneta pelo lado de dentro. Jesus não vai entrar forçado.
Jesus não vai entrar arrombando, mas a partir do momento que nós abrimos as portas e dizer: Jesus, pode entrar que minha casa é tua, minha família é teu, meu ministério é teu, meus filhos são teus, a casa é sua. Ele vai entrar, vai fazer morada e vai trabalhar por completo. Mas permita Jesus entrar na sua vida, permita Jesus entrar na sua história, permita Jesus trabalhar por você. Ele não vai fazer nada forçado, mas se você convidá-lo para dentro, Ele tem bênção, Ele tem vitória, Ele tem cura, Ele tem milagre, Ele tem tudo que há de melhor para cada um de nós. A festa está acontecendo. A cultura do casamento do judeu é diferente da nossa cultura. Nosso casamento hoje dura cerca de 4, 5, 7, 6 horas. O casamento do judeu durava cerca de 7 dias corridos, seguidos, ininterruptos, sem parar. E o casamento estava rolando e em algum momento do casamento surgiu a notícia: acabou-se o vinho. Quem vem trazer essa notícia para Jesus é a sua mãe, Maria. O vinho era o elemento ou o prato principal do casamento judaico. A sua simbologia era importantíssima, não podia faltar de maneira alguma. Em algum momento da festa, Maria traz essa notícia para Jesus: acabou-se o vinho. Nós não sabemos o que se passava na cabeça de Maria quando ela traz essa notícia para Jesus. Talvez Maria leve essa notícia para Jesus, esperando que os convidados ouvissem a notícia e de repente fossem embora. Porque quanto menos pessoa na festa para beber e para comer, era menos vergonha que o casal iria passar pela falta de vinho. Talvez Maria leve essa notícia para Jesus, esperando que Jesus pegasse os discípulos e de repente fosse embora, porque Jesus e os discípulos a menos para comer e beber, era menos vergonha que o casal ia passar. Mas talvez Maria leve essa notícia para Jesus, esperando que Jesus fizesse alguma coisa, porque ela sabia que Ele era o Filho de Deus e tinha poder para fazer todas as coisas. Nós não sabemos o que se passava na cabeça de Maria, mas Maria neste texto aqui nos ensina uma grande lição. Seja qual for a tua necessidade, seja qual for o teu problema, comunique ele para a pessoa certa. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por adversidades, todos nós sofremos, e às vezes é comum nós comunicarmos as necessidades para pessoas que não podem resolver os nossos problemas. É natural, às vezes, comentarmos com o cônjuge. É natural, às vezes, comentarmos com um amigo. É natural, às vezes, comentarmos com um vizinho. É natural, às vezes, comentarmos com irmãos da igreja, com o pastor, esperando que o pastor resolva alguma coisa. É natural, às vezes, nós se desesperarmos, entrar no Facebook, no story do WhatsApp, do Instagram, e se desabafar lá, colocando, se sentindo triste, se sentindo abandonado, com vontade de perder, de largar a vida, de tirar a vida, ao invés de dobrar o joelho e falar com aquele que tem poder para suprir as nossas necessidades e mudar o rumo da nossa história. Pare de contar os seus problemas para todo mundo, pare de falar os seus problemas para pessoas que não poderão resolver, mas entra dentro do teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho, que o Pai que te vê em secreto, Ele te ouvirá, e Ele estará com os braços atentos para atender a tua necessidade e a sua petição. Conta para Jesus. Tem um hino antigo, não é da minha época, porque eu ainda não estou com cabelo branco, mas talvez seja da época do pastor, que diz assim: conta para Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a sua cruz, o que tu precisa, conta para Jesus. Você já contou para Ele o que você precisa? Você já contou para Ele qual é a tua necessidade? Conta para Jesus que Ele está com os ouvidos atentos, com as mãos estendidas para ouvir o seu clamor. Maria comunica a necessidade para Jesus. Maria entende que Jesus tem poder para suprir aquela necessidade. Se eu for contar para os irmãos tudo que Jesus supriu e ainda supre na minha vida, horas seria pouco para dizer. Mas eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu fui me casar com a minha esposa, com a Raquel, nós estávamos já há um tempo namorando, noivados, e resolvemos nos casar.
Na mesma semana que nós marcamos a data do casamento, eu fui mandado embora do serviço e comecei a receber o seguro desespero. Quando acabasse eu ia estar totalmente desesperado. Mas eu já tinha marcado a data de casamento, sentei com ela e falei: filha, a gente tem aqui uma reservinha, ou a gente faz uma festa simples, ou a gente faz uma viagem. As duas coisas não vai dar para fazer. Até porque casamento não é muito para o homem. O homem colocou uma gravata, colocou um sapato e disse sim, ele está feliz. Mas a mulher tem que ser o melhor vestido, o melhor sapato, o melhor ambiente, o melhor pastor, o melhor buquê, o melhor tudo. E minha esposa tinha alguns sonhos peculiares. Eu falei para ela: filha, vamos orar, porque condição financeira nós não temos, mas nós temos um Deus no céu que é o dono do ouro e da prata, e Ele cuida de cada um de nós. Fomos orar. Todos os lugares que eu ia pregar, que eu ia visitar, Deus levantava alguém e dizia para mim: eu, Senhor, estou cuidando de tudo na sua vida. Eu, Senhor, estou cuidando de tudo na sua família. E Deus ia nos confortando. Chegando próximo do nosso casamento, nós estávamos em um culto setorial, onde eu era líder dos jovens do setor, estava sentado no púlpito, o pregador pregando. O pregador olhou para mim no púlpito e disse: assim te diz o Senhor, prepare a tua mala, que eu vou te levar para pregar em outro país. Eu sentado no púlpito pensei comigo, falei: Senhor, pregar em outro país como? Se eu nem conheço ninguém de outro país. Às vezes, Deus faz algumas promessas para nós, que está tão distante da realidade que a gente vive, que a gente nem acredita. Mas naquela noite o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: eu não dependo de realidade para fazer alguma coisa na sua vida. Ainda que tudo esteja dizendo, não vai dar certo, se do céu eu liberar uma palavra dizendo, vai dar certo, eu faço acontecer. Recebi aquela palavra, acabou o culto. Passado alguns dias, poucos dias, eu estava em um congresso na cidade de Pindamonhangaba, acabou o culto. Um jovem do país do Peru me chamou e disse para mim assim: hermano, por que tu não vai lá no Peru pregar para nós? Eu falei para ele assim: hermano, é só tu convidar que eu vou, irmão. Marca esse negócio que a gente vai. Ele disse: eu estou passando uns dias aqui no Brasil, meu pai é pastor nas Assembleias de Deus lá no Peru, vamos lá pregar para nós. Falei: vamos. Sentei com ele, a gente conversou. E a gente fechou uma data, e eu falei para ele: irmão, porém nessa data aqui eu não posso ir porque eu vou me casar. Ele falou: e você vai casar e vai para onde? Eu falei: irmão, a princípio para lugar nenhum. Ele falou: por que você não pega sua esposa, casa e vai para lá para o país do Peru com a gente? Eu falei: irmão, como é que fala dinheiro em espanhol? Ele: plata. Eu falei: não tenho plata, irmão, como é que eu vou fazer? Ele disse: não, hermano, não se preocupe, nós vamos cuidar de tudo para vocês, passagem, hospedagem, alimentação, fica tranquilo que nós vamos cuidar de tudo para vocês. Irmãos, eu me casei num domingo e numa terça-feira nós fomos para o país do Peru, ficamos quase um mês lá e nós tivemos o que eu chamo de uma lua de mel missionária. É só crente que tem essas coisas. De dia a gente passeava e de noite a gente fazia a obra de Deus. Eu tive a oportunidade de pregar em mais de 10 cidades no país do Peru, em mais de 10 igrejas no país do Peru. Tive a oportunidade de pregar na segunda maior Assembleia de Deus na capital do Peru, em Lima, a igreja com mais de 1000 membros, uma glória, um negócio tremendo, porque eu não sei falar em espanhol, então era com tradutor. Eu pregava, o tradutor traduzia, eu pregava, o tradutor traduzia. Quando eu começava a falar língua estranha, o tradutor olhava para mim e dizia: irmão, isso eu não traduzo. Falei: se o senhor não traduz, então dá glória comigo. Irmãos, Deus honrou nossa lua de mel, Deus honrou a nossa viagem, porque nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas Deus me trouxe nessa terça-feira para dizer para você: Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai abrir as janelas do céu e vai abençoar você. A bênção de Deus está mais perto do que você imagina. Se eu for contar para os irmãos tudo que Jesus supriu e ainda supre na minha vida, a hora seria pouco para dizer. Mas ainda no meu casamento eu me lembro, estávamos em um culto na nossa sede, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastor Emanuel Barbosa. Nós estávamos na sede num domingo, o pastor presidente me chamou para pregar, eu preguei. Quando acabou o culto, um irmão da sede, muito abençoado, ele me chamou e falou assim: Rickson, o pastor comentou que está próximo do seu casamento, e eu queria fazer uma pergunta para você: o que você vai fazer para comer no seu casamento? Falei para ele: irmão Samuel, a princípio nós vamos fazer churrasco. E ele não tinha sido convidado, porque eu não tinha muita intimidade com ele.
E ele disse assim: Rickson, enquanto você pregava, Deus mandava eu dar toda a carne do seu casamento. Falei: irmão Samuel, você está convidado para o meu casamento, meu irmão. Aí eu falei para ele: irmão Samuel, se Deus manda você dar, Deus manda eu receber, é benção. Na época ele me deu caixas e caixas de contrafilé, irmãos, que deu para o casamento e ainda sobrou muito. Mas para nós foi uma grande providência. Por quê? É comum, é normal que nós esperamos que o amigo ajude, que o providência de quem nem foi convidado, para não termos dúvida que é a mão dele, que é a graça dele, que é a misericórdia dele, que é ele que está agindo em nosso favor. Deus está dizendo para alguém nessa noite: a bênção, a providência vai vir de onde você menos espera, para você não ter dúvida que é ele, que é ele, que é ele, que é ele que está cuidando de você. Irmão, se eu for contar tudo que Deus faz na minha vida, hora seria pouco para dizer. Mas eu me lembro, alguns anos atrás, a minha mãe hoje já está com Jesus, mas quando ela se converteu no início da fé dela, eu sempre ensinei a ela o princípio de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E era um culto de primícias na igreja onde minha mãe congregava, e ela me chamou e falou assim: filho, nós estamos passando uma necessidade aqui em casa. As coisas não estão muito bem. Nós não temos nenhum pacote de comida fechado, a não ser um pacote de arroz. Vai demorar um pouco ainda para a gente receber. Se eu levar esse pacote de feijão, feijão, só tem um pacote de feijão. Se eu levar esse pacote de feijão para o culto de primícia, vai faltar para a gente aqui, porque não tem mais muita coisa para a gente comer. E eu disse para ela: mãe, leva, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Estávamos passando uma prova terrível em casa. E eu falei para ela: leva que Deus cuida da gente. Ela levou. Quando acabou o culto, a irmã assistente social da igreja procurou a minha mãe e disse para ela: irmã, eu procurei muitas pessoas para dar a cesta dessa noite, mas Deus mandou eu dar essa cesta para a irmã. E a minha mãe recebeu de muito bom grado, muita alegria, levou para casa contente. E quando a minha mãe abriu a cesta, ela me ligou, não me esperou nem chegar em casa, eu tinha saído para pregar. Ela disse assim: filho, Deus fez uma bênção na nossa vida. Nós recebemos uma cesta, mas eu senti que o maior milagre foi quando eu abri a cesta. Eu olhei lá o pacote de arroz, tinha 2 pacotes de arroz. Eu olhei o óleo, tinha 2 litros de óleo. Eu olhei o açúcar, tinha 2 quilos de açúcar. Quando eu fui olhar o feijão, meu filho, tinha 12 pacotes de feijão. Jesus duplicou o feijão que eu levei, meu filho. Deus cuida da gente. Aí às vezes alguém pode olhar para mim e dizer assim: mas pastor Rickson, você conta o milagre ou se alegra com uma coisa tão simples? É porque eu aprendi com Jesus. Jesus disse assim: seja fiel no pouco, alegra-te no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Quem não sabe se alegrar com o pouco que recebe, nem quando tiver muito vai ser feliz, irmão. Então dá glória hoje com o pacote de feijão, dá glória hoje com o pacote de arroz, que no momento certo Deus vai abrir o céu e vai prosperar você, irmão. Deus cuida de nós. Não vou contar mais testemunho porque a hora não permite, mas o texto diz que Maria comunica a necessidade para Jesus, e Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Já vi pregadores e pessoas dizerem que Jesus foi grosso, que Jesus foi mal educado, mas no texto grego em que esta palavra foi escrita, Jesus diz: minha senhora, a minha obra é diferente da tua. Porque Maria é humana como nós. Maria só conseguia enxergar o hoje, o aqui, o agora, o problema do hoje. Jesus, sendo Deus, onisciente, onipresente, onipotente, ele já conhece o futuro. Deus, ele se encaixa naquelas famosas frases que os nossos avós gostavam de dizer: meu filho, enquanto você vem com a farinha, eu já preparei o bolo faz tempo. Deus é assim: enquanto o problema está chegando na nossa vida, Deus já preparou a solução do problema faz tempo, irmão. E eu mostro na Bíblia isso para você. Gênesis capítulo 3, verso 15, a primeira profecia messiânica. Adão e Eva tinham acabado de pecar, mas Deus já estava preparando um plano de redenção para a humanidade, enviando Jesus. Gênesis 3,15, da semente da mulher vai nascer o Messias, o Cristo. Adão e Eva tinham acabado de pecar, o pecado estava entrando por uma porta, mas já iria sair para outra, porque enquanto o problema está chegando, Deus já tem a solução daquele problema preparado. Irmão, quando a prova, a luta, a adversidade
começou a bater na sua casa, Deus já preparou a solução dela faz tempo. Descansa o teu coração, confia que Deus está cuidando da tua história. Mulher, minha senhora, a minha obra é diferente da tua, fica tranquila. E aí Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nosso tempo é o Cronos. Nosso tempo é movido por este relógio. Nosso tempo é movido pelos minutos, segundos, dias, meses, anos. O tempo de Deus é o Kairos. Deus, ele é atemporal, ele está fora do tempo. Ele não depende desse relógio para fazer alguma coisa na nossa vida. Deus não chega adiantado e Deus não chega atrasado. Deus não chega adiantado porque ele não nos dá um fardo maior do que possamos carregar, ou melhor, atrasado, porque ele não nos dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Ele nunca vai chegar depois que nós não aguentamos mais. Ele sempre sabe até aonde nós vamos aguentar, porque ele carrega o fardo com a gente. Ele não chega atrasado e Deus não chega adiantado. Por quê? Porque bênçãos recebidas fora de tempo podem se tornar em maldição. Não se entrega um carro para quem ainda não está habilitado. Então Deus não vai adiantar e Deus não vai se atrasar, deixar você perecendo. Deus, ele sempre vai chegar na hora certa. Talvez no meu tempo ele está atrasado, talvez no meu relógio ele está atrasado, mas no tempo de Deus ele está na hora certa. O texto diz que Maria responde, fazei tudo quanto ele vos disser. A Bíblia diz que Jesus manda os servos pegarem 6 jarros de pedra. Talhas eram jarros de pedras que os judeus enchiam de água para suas purificações. Eles encheram cerca de 6 jarros, de 60 a 100 litros cada jarro, cerca de 600 litros. Levaram para o mestre-sala, o mestre de cerimônia, ou a pessoa responsável pela organização do casamento. Quando eles levaram, Jesus opera o milagre da transformação. Jesus transforma a água em vinho. Quando Jesus opera este milagre, pelo menos 2 grandes coisas ele estava fazendo na vida do casal que estava casando. Primeiro, Jesus estava restituindo a alegria daquele casamento. Vinho na Bíblia simboliza alegria. E quando o vinho se acaba, dá uma ideia, nos ensina que a alegria se acabou. Mas quando Jesus restitui o vinho, Jesus está devolvendo a alegria perdida. João capítulo 15, verso 1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. A videira é a árvore que produz uva, da uva se produz vinho, e vinho na Bíblia simboliza alegria. Quando Jesus diz eu sou a videira, ele está dizendo eu sou toda fonte de alegria. Você só vai ser feliz, só vai ser alegre se estiver ligado na videira que é Jesus. Paulo, escrevendo a epístola aos Filipenses em apenas 4 capítulos, ele escreve a epístola da alegria. Ele escreve pelo menos 23 vezes a palavra alegrai-vos no Senhor, regozijai no Senhor. E quando ele escreve essa epístola, ele estava em uma prisão domiciliar em Roma. Como alguém que está preso, açoitado, sofrendo, tem coragem de encorajar as pessoas e dizer alegrai-vos no Senhor, exultai-vos no Senhor, porque Paulo nos ensina que a alegria do crente não está na circunstância que a gente vive, mas está na pessoa bendita de Jesus. Eu tive a oportunidade de pastorear 5 congregações e agora eu estou descansando um pouquinho. Mas neste período pastoreando igreja, nós pudemos aconselhar algumas pessoas. E às vezes alguns jovens da igreja, pastor Sandro, nos procuram e diz assim, pastor, eu preciso tanto casar para me ser feliz, pastor. Eu falo para eles, casa para vocês verem o que é felicidade de verdade. Estou brincando, não falo isso não. Eu digo para eles, se você não consegue ser feliz solteiro, dificilmente você vai ser feliz casado. Às vezes alguns irmãos mais ousados, casados da igreja nos procuram e diz assim, pastor, eu preciso separar para me ser feliz, pastor, porque eu não aguento mais. E eu digo para eles, se você não consegue ser feliz casado,
dificilmente você vai ser feliz solteiro, porque a verdadeira alegria do crente não está no cônjuge, a verdadeira alegria do crente está em Jesus de Nazaré. Quem tem Jesus, o casamento é feliz, a vida é feliz, no ônibus é feliz, na rua é feliz, na faculdade é feliz, no ponto ele é feliz, no trabalho ele é feliz, aonde ele vai ele é feliz, porque ele tem a fonte da alegria dentro dele. É por isso que o crente, a alegria não é circunstancial. Nossa alegria não está embasada na circunstância. Com dinheiro ou sem dinheiro a gente é feliz. Com a porta aberta ou com a porta fechada a gente é feliz. Com as coisas dando certo ou dando errado a gente é feliz. Porque a gente tem alegria em pessoa dentro de nós. Talvez você entrou aqui nessa noite triste, mas Deus está dizendo: eu vou alegrar hoje a tua alma, eu vou alegrar hoje o teu coração, eu vou colocar um cântico novo na tua boca, você vai sair daqui hoje regozijando no Senhor, porque eu tenho alegria para você. Segunda coisa, e eu encerro porque o meu tempo acabou. Jesus devolve a honra do casamento. Primeiro, a alegria. Segundo, a honra. Por que a honra? Um casamento que acabava-se o vinho, era considerado um casamento desonrado. As pessoas iriam sair falando mal. As pessoas viriam de uma forma negativa o casal e a família do casal que estava casando. Era um símbolo importantíssimo no judaísmo. Não podia faltar. As pessoas iriam sair reclamando. As pessoas iriam sair falando mal. Mas o casal e a família do casal foram inteligentíssimos de convidar Jesus para a festa. E quando Jesus está presente na nossa vida, Ele não nos deixa sair desonrado da história. As pessoas iriam sair reclamando, falando mal, zombando, mas Jesus estava na festa. Jesus restituiu o vinho que tinha se perdido, porque a Bíblia diz: eu honro aqueles que me honram, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Deus honra aqueles que buscam a Ele e aqueles que honram Ele. Pode ter certeza, aonde você colocar as mãos e as plantas dos pés, Deus vai honrar você. Aonde você chegar, abençoado será. Deuteronômio, capítulo de número 28, fala sobre as bênçãos e as maldições. Aqueles que não querem servir a Deus, aqueles que não querem buscar a Deus, aqueles que não querem observar os mandamentos do Senhor, estão sujeitos a muitas maldições que vão vir sobre a terra. Mas a Bíblia diz: se obedecerdes, se os meus mandamentos guardarem, se andar na minha presença, tinha muitas bênçãos. Eu vou abençoar o campo, eu vou abençoar os animais, eu vou abençoar a terra, eu vou abençoar a família, eu vou abençoar o arraial. Era muitas bênçãos listadas para Israel. Mas note uma coisa: se fizerdes, se quiserdes, se obedecerdes, se andares, é algo condicional. Nós não somos obrigados a andar, nós não somos obrigados a obedecer, nós não somos obrigados a vir para a igreja, mas se nós decidirmos fazer isso, Deus vai abrir o céu sobre nós, Deus vai abrir o céu sobre a nossa casa. Se você escolher a boa parte, Deus abençoará tudo que você fizer e colocar as mãos. Se coloque de pé em nome de Jesus, irmão. Eu não vou estender para não ser desrespeitoso com o horário, mas eu vou dizer só mais uma coisinha e encerro. A Bíblia diz que o mestre Sala chamou o esposo e falou para o esposo: olha, o que é que você tem na cabeça? Todo homem serve primeiro um bom vinho. Quando todos já têm bebido bem, então o vinho inferior. Mas vocês guardaram até agora o bom vinho. Qual era o vinho bom? Era um suco de uva, do grego oinos, um suco não fermentado, que não embriagava. Um suco fervido, bem grossinho, bem viscoso, docinho, sem diluição de água, sem nada misturado. O vinho inferior, ou vinho ruim, era um vinho diluído em água, que as pessoas colocavam água depois de um tempo de festa rolando, para fazer ele render mais. Então era um vinho menos gostoso, um vinho inferior. Mas a Bíblia diz que o mestre Sala olhou para o noivo e disse: você guardou o melhor vinho para o final. Isso não é comum. Olha que coisa tremenda, irmãos. Por mais que o vinho seja uma matéria-prima vinda da natureza criada por Deus, o primeiro vinho, para chegar na festa, passou pelas mãos dos homens,
por recursos humanos. Ele foi pisado, ele foi peneirado, ele foi transportado, ele foi pago por dinheiro, ele foi comprado por pessoas. O primeiro vinho. Já o segundo vinho não passou por esse processo, foi fruto de milagre. Por que o segundo vinho foi melhor do que o primeiro? Porque sempre o que Deus vai fazer na nossa vida será maior e melhor do que qualquer homem pode fazer em nossas vidas. Às vezes nós estamos esperando que o médico dê a resposta, que o advogado dê a resposta, que o juiz bate o martelo, mas Deus está dizendo: a última palavra ainda é minha, o melhor eu tenho no final, o melhor eu tenho para você. Posso orar com os irmãos, pastor? Os irmãos vão cantar? Posso orar? Feche os teus olhos, aí no seu lugar mesmo. Clamamos ao Senhor neste momento. Se em algum trecho desta mensagem a palavra falou ao seu coração, fale com Deus nessa noite. Senhor, alegra minha alma, traz um vinho novo para minha alma, traz um vinho novo para minha casa, traz um vinho novo para o meu relacionamento, traz um vinho novo na vida dos meus filhos. Senhor, o vinho acabou, eu preciso de providência, a despensa está vazia, as portas estão fechadas. Deus está dizendo: eu sou Deus de toda a provisão. Hoje eu posso prover na sua vida, hoje eu posso abrir as janelas do céu sobre você. Feche os teus olhos, clame ao Senhor. Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Nós acreditamos na suficiência da sua palavra. Traz alegria para cada coração, fortalece cada vida aqui presente. Opera maravilhas nesta casa, opera maravilhas em nosso meio. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Senhor Jesus, alcança as famílias, alcança os lares. Senhor Jesus, faz aquilo que o homem não é capaz de fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, traz vida para os teus filhos, renova os ânimos, renova a alegria, renova as forças dos teus filhos. Assim nós oramos, pedimos a tua bênção e te agradecemos, em nome de Jesus. Seja louvado. Deus falou conosco. Vamos só agradecer ao papai, porque Ele vai transformar a sua vida como água por vinho. Ele pode curar hoje, libertar. Já estou profetizado. Palavra forte. Quem crê que Deus pode fazer muito mais? Pai, nós te louvamos porque o Senhor falou conosco. Eu apresento seu filho que ministrou. Continue usando ele e sua família. O Senhor preparou esta noite para ouvirmos a sua palavra, para nutrir o nosso coração. E nós cremos na sua palavra, Senhor, e abençoamos essa família, e ordenamos que todo o espírito da malignidade, toda a hóstia da maldade, Pai, que tem operado, Senhor, para impedir os teus filhos de entender a palavra, que ele possa mastigar ainda, que ele, Pai, chegue em sua casa e medite em tudo aquilo que o Senhor falou, que possamos ser como Davi, guardando a tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra ti, mas sim, meu Deus, para que ela tenha efeito. E hoje aprendemos que o Senhor é um Deus que tira coisas que não existem e faz a existência. O Senhor muda moléculas, o Senhor mexe em átomos, o Senhor faz coisas tremendas, Pai. Nós aprendemos que, Pai, o poder de toda a explosão de mudança está nas tuas mãos
agradecemos, e por tudo mais nós agradecemos pelo poder da tua glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce presença e comunhão do Espírito Santo, está conosco hoje, nos guardando